Uma batida na porta, e a morte se seguiu. Bem-vindos ao Silent Thread, eu sou seu anfitrião, Harold. Diga-me, de onde você está ouvindo esta noite? Seus comentários significam um mundo para mim. Vamos desvendar o mistério. Era uma noite de silêncio peculiar, o tipo de silêncio que se abate sobre uma casa imponente quando seus convidados se recolhem, cada um para seus próprios segredos. A mansão de Sir Edward Marchmont, uma residência imponente na zona rural de Kent, erguia-se imponente sob o luar pálido. A festa havia terminado horas antes, mas sussurros de risos e notas musicais pareciam ainda pairar nos corredores de painéis escuros. Precisamente às 2 horas da manhã, um som agudo perturbou o silêncio. Toque. Toque, 2 batidas distintas na porta. Firmes, deliberadas, quase cerimoniais. Lady Helena Marchmont, deitada inquieta em seu quarto, sentou-se imediatamente. A princípio, pensou que fosse o marido voltando do escritório. Mas quando abriu a porta, o corredor estava deserto. A casa estava envolta em sombras e o silêncio havia retornado. Eram 2h30 quando o mordomo Grant descobriu o corpo. Sir Edward Marchmont jazia desabado à escrivaninha, com o rosto voltado para as brasas moribundas da lareira. Uma carta meio terminada estava sob sua mão, e uma garrafa de conhaque estava ao seu lado. Ao que tudo indicava, ele fora perturbado no meio da frase. A caneta rolara para o chão, mas foi a mancha escura que se espalhava por seu colete que dissipou qualquer dúvida. Sir Edward fora baleado a queima-roupa. O grito de Grant deixou a casa em confusão. Portas se abriram, figuras correram para o corredor. Rostos pálidos sob a luz fraca das lâmpadas acesas às pressas. Entre eles estavam Lady Helena, elegante e perturbada. O Major Alistair Roden, hóspede e velho amigo de Sir Edward, a senhorita Celia Hargrave, a jovem protegida de Sir Edward, com as mãos trêmulas firmemente entrelaçadas, e o Sr. Lionel Kent, o sócio de olhar aguçado, cuja presença em Marchmont Manor fora alvo de discretos sussurros durante o jantar. O guarda da aldeia foi chamado, mas antes que a noite terminasse, um fato se tornou bastante claro. Cada pessoa sob aquele teto tinha tanto a oportunidade quanto ao que parecia um motivo. Pois Sir Edward Marchmont era um homem cujo charme havia se desgastado e cuja fortuna e segredos lançavam longas sombras e, no entanto, apesar de todos os protestos, uma pergunta os assombrava. Quem havia batido 2 vezes na porta de Sir Edward naquela noite? O grito de Grant ainda não havia cessado, quando passos se reuniram como uma maré crescente. Pés descalços no carpete, chinelos na madeira, o farfalhar suave de camisolas e roupões vestidos às pressas. Ele permaneceu rígido na porta do escritório, uma das mãos agarrada à maçaneta, como se qualquer afrouxamento pudesse permitir que um caos invisível passasse por ele. Lady Helena foi a primeira a alcançá-lo, um pálido respingo de marfim contra o corredor escuro, as pérolas que ela não pensara em desatar, lançando um brilho suave em sua garganta. O Major Roden apareceu um momento depois apertando um cinto em volta de um hobby xadrez, o queixo quadrado firme e os olhos brilhantes com a clareza febril que às vezes acompanha a bebida. Célia, franzina e trêmula, pairava na metade da soleira como uma criança, com medo de entrar em uma sala onde um dia fora repreendida. Lionel Kent, impecável mesmo àquela hora, vestia um roupão de listras de bom gosto e carregava debaixo do braço uma caixa laqueada que, em qualquer outra noite, poderia ter sido uma curiosidade e nada mais. "Não entrem", disse Grant com a voz rouca, embora fosse tarde demais. Viram Sir Edward imediatamente. Ele havia caído ligeiramente de lado na cadeira de couro. A linha dos ombros irregular, a cabeça virada de tal forma que não se podia ter certeza se aqueles olhos turvos fitavam a lareira ou o espaço entre as chamas. A tinta na página à sua frente havia secado em uma fina linha, uma frase meio formada, terminando em um arranhão implacável, como um pensamento preso no lábio da fala. O fogo estava baixo, uma tora se assentou com um suspiro delicado e uma dispersão de cinzas. "Não", sussurrou Lady Helena, e então, como se a negação exigisse resistência, ela avançou. O Major Roden segurou seu braço antes que ela pudesse tocar em qualquer coisa. "Você não deve", disse ele, e a gentileza incomum em sua voz fez Lady Helena congelar onde estava. Grant se recompôs.
Mandei o jovem Ellis buscar o policial, disse ele. O Dr. Parris também. Achei melhor, minha senhora. Certíssimo, murmurou Lionel Kent com o olhar fixo na mesa. Certíssimo mesmo. Ninguém deve mexer em nada. Mas seus olhos estavam ocupados, observando não apenas o corpo e o papel, mas também a garrafa e os 2 copos, um usado, o outro seco e limpo, em uma bandeja de prata. Ele notou também o pequeno relógio sobre a lareira, que havia parado às 2h17, embora ninguém soubesse dizer se era por algum mau humor mecânico ou por um ponteiro descuidado. 2 batidas, disse Lady Helena de repente, virando-se para Grant. Alguns minutos antes de você chamar. Eu as ouvi distintamente. A porta de Edward. Assim, ela bateu 2 vezes com os nós dos dedos no batente da porta, e o som naquele cômodo fechado tinha uma precisão sinistra. Até as frestas das cinzas pareciam ouvir. Grant assentiu tenso. Eu também os ouvi, minha senhora. Do corredor perto da sala de estar. Não muito alto, como um sinal. O Major Roden apertou o maxilar. Droga, não ouvi nada. Eu estava no terraço tomando ar. Está um calor infernal esta noite. No terraço? O tom de Lionel Kent era educadamente curioso, mas o giro de sua cabeça era brusco. Sim, não consegui dormir. Desci pela escada de serviço para não acordar ninguém. Andei um pouco para cima e para baixo. Fumei. Ele levantou a mão e cheirou os dedos com uma leve carranca, como se quisesse confirmar a própria afirmação. Sim, fumei. A voz de Célia tremulou na porta. Ouvi alguma coisa. Não as batidas, talvez as tábuas do assoalho. Ela se aproximou, os olhos fixos no ombro de Sir Edward com um medo fascinado. Acordei por volta das 2. Meu quarto fica em cima da biblioteca. Ouvi um som como um livro pesado caindo sobre uma mesa. Depois nada. Achei que fosse o vento. Era uma noite tranquila, disse Lionel. Suavemente, não exatamente para si mesmo. Eles esperaram com a quietude peculiar de quem tem medo de se mover numa sala onde algo terrível já aconteceu, como se seu movimento pudesse, de alguma forma, convidar algo pior. Quando o policial chegou, o policial Treadwell, um homem quadrado com costeletas que pareciam ter sido cortadas com uma régua. Ele tocou seu capacete com a gravidade adequada e, em seguida, com uma voz quase apologética, pediu que permanecessem onde estavam enquanto ele dava uma olhada. Vou ficar nas bordas. Garantiu-lhes e assim foi, estreitando os olhos enquanto circulava a mesa. Não tocou no corpo. Inclinou-se apenas e examinou o ferimento a uma distância respeitosa. Farejava o ar como Lionel fizera. Olhou para o trinco da janela aberta, fechado, notou firmemente, e para o tapete onde uma parte perto da cadeira apresentava uma leve ondulação, como se tivesse sido empurrada e não endireitada. Arma? Ele perguntou finalmente. Grant engoliu em seco. Sir Edward guardava uma pistola na gaveta da direita da escrivaninha. Houve uma batida na vizinhança alguns anos atrás e ele gostou do conforto. Ele abriu a gaveta com 2 dedos. Estava vazia. Disse Treadwell. E a porta? Não estava trancada quando cheguei, disse Grant, mas estava parcialmente fechada. Bati primeiro, como sempre. Ninguém atendeu. Então abri e vi. Ele gesticulou impotente. Quem viu Sir Edward vivo pela última vez? Houve uma pequena pausa, que cada um poderia ter feito, se quisesse. Lady Helena levantou a cabeça. Deixei-o neste quarto depois que o último hóspede foi embora. Isso deve ter sido um pouco depois da meia-noite. Ele disse que tinha cartas para escrever. Falei com ele por volta da 1, disse Lionel com a franqueza cuidadosa de um homem que sabe que é mais arriscado esconder do que admitir. Ele me pediu para descer. Discutimos negócios. Nossa conversa foi breve. Voltei para o meu quarto à 1h15. Ele olhou para o relógio da lareira e depois para o relógio de pulso, que, claro, ainda marcava o tempo. Meu relógio está certo. Célia mordeu o lábio. Eu o vi no jantar, disse ela, o que não era exatamente o que lhe tinham perguntado, mas ninguém a corrigiu. O Major Roden pigarreou. Despedi-me por volta do 12:30. Tínhamos tido um desentendimento amigável sobre uma partida de bridge. Nada a ver com negócios. Posso garantir que estou genuinamente irritado. Treadwell rabiscou seu caderno com lenta diligência. Levantou os olhos apenas uma vez, quando escreveu as palavras 2 batidas e as sublinhou.
O doutor já vem, disse ele. Vou providenciar para que a casa seja fechada. Ninguém saia, por favor, até que o inspetor diga. Ouviu-se um murmúrio, de assentimento, de indignação cuidadosamente disfarçada de cooperação. Lady Helena, que até então se mantivera muito ereta, cambaleou. Foi Célia, talvez surpreendendo a si mesma, que se adiantou para apoiá-la. As mãos da moça estavam frias. As de Lady Helena queimando. Estou bem, disse Lady Helena com uma voz que tremia apenas nas bordas. Por favor, me dê uma cadeira. Eles organizaram uma pequena reunião na sala de estar, enquanto Treadwell se postava discretamente ao pé da escada principal e enviava seu subordinado para guardar a entrada lateral. Grant serviu chá como se fosse um ritual contra catástrofes. A bandeja balançou levemente, apenas quando ele a colocou ao lado de Lady Helena, e as xícaras não fizeram barulho. Ele era um bom mordomo. Foi então, com o vapor da panela subindo como uma bênção que não conseguiam nomear, que o Dr. Parris chegou. Anguloso, louro, com a calma sem pressa de um homem que sabe que a pressa raramente cura os mortos. Foi imediatamente ao escritório e saiu depois de 15 minutos com a gravidade elegante de um médico que não especula além do necessário. Atingido a queima-roupa, disse ele, costas ligeiramente arqueadas, como se tivesse se levantado para receber o visitante. Hora da morte. Dentro de meia hora, por volta das 2 horas. Ouso dizer que a batida que Vossa Senhoria ouviu pode de fato ter marcado o chamado fatal. As palavras pareciam fixar o tempo como um alfinete em uma borboleta. 2 horas. Uma dobradiça na qual a noite balançava. Treadwell assentiu. O inspetor estará aqui na hora do café da manhã. Enquanto isso, gostaria de ouvir seus depoimentos. Ele virou uma página do caderno. Lady Helena primeiro, por favor. Não era tanto um interrogatório, mas sim a ordenação de minutos, a colocação de um momento ao lado do outro, até que o padrão pudesse revelar um desajuste. Lady Helena se recolhera ao 12:30, inquieta. Andara de um lado para o outro. Tentara ler. O som das batidas soara como um eco, preciso e inegável. Ela não saíra do quarto. Sua empregada, Treadwell perguntou gentilmente. Dormindo, respondeu Lady Helena. Eu não toquei a campainha. Seguiu-se o relato do Major Rawdon. Terraço, ar, fumaça. A noite silenciosa como uma respiração presa. Você viu as luzes da sala de estar? Não, disse ele. Só as estrelas. Eu fiquei pelo lado norte. O terraço ali corre ao longo da sala de bilhar. Seus chinelos. Rawdon piscou. Meus chinelos? Molhado? Ele olhou para baixo, surpreso e sincero. Não seco, franziu a testa. Se a grama estivesse molhada de orvalho, e estava, as lajes do terraço deveriam ter retribuído. Ele não encontrou as palavras para seguir seu pensamento, e Treadwell não o incitou. A declaração de Célia foi um esboço trêmulo. Ela fora para a cama às 11, alegando dor de cabeça. Lera e depois cochilava. As duas o som. Ela não conseguia dizer o que era. Apenas que a acordara sobressaltada. Ela também não saíra do quarto. Não gostava de sair. Seus olhos se desviaram ao dizer isso, como se a confissão tivesse menos a ver com medo do que com outra coisa. Lionel Kent, finalmente, preciso como um livro-razão. Sir Edward me enviou um bilhete à noite, pedindo que eu o visse à 1 da tarde. Conversamos nesta mesma sala. Discordamos sobre os termos de um investimento. Ele foi firme. Saí às 15 para a tarde, como disse. Voltei para o meu quarto. Escrevi um telegrama que pretendia enviar pela manhã. Não ouvi as batidas nem nada mais. Você carrega uma caixa laqueada, observou Treadwell. Um hábito, disse Lionel suavemente. Documentos. Eu o trouxe quando ouvi a comoção, porque não queria deixá-lo em um cômodo com a janela aberta. Na cidade aprende-se a ter cautela. Ele sorriu sem alegria. Treadwell escreveu, sem sublinhar nada desta vez. Às 3 horas a casa já havia se acomodado naquela calma frágil e exausta que se instala depois de todo movimento útil. Sentaram-se. Lady Helena ereta apesar do cansaço. O Major Rawdon, rondando a janela uma e outra vez como se a visão dos gramados pudesse dar sentido à noite, Célia com as mãos apertadas em volta da xícara, Lionel Kent examinando a lareira com uma aritmética particular nos olhos. Grant, com uma discrição quase ternura, substituiu as flores murchas da lareira por outras frescas da estufa,
Como se a beleza comum dos lírios pudesse persuadir a manhã a chegar. É o isolamento, disse Lady Helena por fim, suavemente. A sensação de estar separado do mundo. Edward gostava assim. Mas está cruel esta noite. Somos uma ilha minúscula. Não tão pequena, minha senhora, disse Grant inesperadamente. Se me permite falar, há mais uma pessoa que a senhora não levou em conta. Eles olharam para ele. Senhorita Vera Cole, disse ele. A dama de companhia. Ela pegou o último trem de Londres depois de visitar a tia. Chegou à meia-noite e foi direto para o quarto dela, acima da sala de estar. Não a vi desde então. O silêncio se instalou novamente, mais lento, mais pesado. Então Treadwell se levantou, batendo a caneta uma vez no caderno. Muito bem, disse ele. Falarei com a senhorita Cole imediatamente. Ele não o fez. Pois, quando Grant foi buscar sua chave mestra e Treadwell bateu, uma vez e depois quase involuntariamente, 2 vezes não houve resposta, e a porta, quando aberta, revelou uma cama cuidadosamente arrumada, onde ninguém havia dormido, e uma janela cuja trava, ao contrário da de Sir Edward, estava destrancada para a noite. Um pequeno quadrado de papel jazia sobre a penteadeira. Trazia, numa caligrafia rápida e decisiva, apenas 4 palavras. Bata 2 vezes. Venha sozinho. Eles a encararam como se a tinta pudesse se reorganizar em algo menos teatral. O rosto de Treadwell escureceu. O ar pareceu esfriar. Os dedos de Lionel Kent apertaram imperceptivelmente a caixa laqueada. O Major Roden soltou uma exclamação baixa, que poderia ter sido de raiva ou alívio. Célia respirou fundo com um som fraco, e os olhos de Lady Helena se fecharam por um instante lento. Depois se abriram novamente com a compostura recuperada à força. Grant, que estava em pé, muito ereto desde a meia-noite, engoliu em seco. Devo chamar alguém? Perguntou. Alguém, com experiência. Lady Helena olhou para o bilhete, depois para a porta fechada do escritório do marido e, em seguida, para o corredor que levava aos quartos de hóspedes. Sua voz, quando soou, era firme. Sim, disse ela, imediatamente. Monsieur Hercule Poirot está no Royal Crescent Hotel, em Maidstone. Mande o carro ao amanhecer. O amanhecer encontrou a casa cinzenta nas bordas, como se a própria luz estivesse cautelosa. O carro retornou de Maidstone com uma pontualidade que agradou Grant e tranquilizou Lady Helena, embora ela não o admitisse. Um homem pequeno e elegante desceu, a aba do chapéu perfeitamente ajustada, a gola do casaco sem vincos, apesar da hora matinal. Ele parou na soleira enquanto Grant segurava a porta, seu olhar viajando, era possível senti-lo, pela mesa do corredor com sua ordenada disposição de postes, o porta-guarda-chuvas com uma alça molhada onde não deveria haver nenhuma, o arranjo de flores que não equilibrava seu gêmeo no console oposto. Monsieur Poirot, disse Lady Helena, e o nome continha tanto alívio quanto algo parecido com medo. Estou grata por ter vindo. Ele se curvou não profundamente, mas com a exata medida que a cortesia exigia. Madame, lamento que minha presença seja desejável. No entanto, e seus dedos fizeram um pequeno e delicado movimento no ar. Quando há desordem, tenho o hábito de organizar os fatos como se arrumam os livros em uma estante. A senhora me perdoará talvez a mania de ordem. O guarda Treadwell, que aguardava com uma expressão de firme defesa, adiantou-se para se apresentar e descrever os acontecimentos com meticulosa imparcialidade. Poirot ouviu sem interrupção, exceto uma vez quando, ao ouvir as 2 batidas, inclinou a cabeça, e novamente, ao ser informado sobre o bilhete encontrado no quarto da senhorita Vera Cole, ergueu as sobrancelhas com uma gravidade quase solene. 2 batidas, repetiu ele suavemente. E um bilhete que diz, bata 2 vezes. Venha sozinho. Tem o ar do teatro. Mas o teatro também é um lugar de verdade, não é? O ator mostra no rosto o que está escrito no coração. Será instrutivo ver quem ensaiou seu papel com cuidado demais. Lady Helena, embora pálida, mantinha-se ereta. Vocês terão tudo o que precisarem, disse ela. Eu disse à família que vocês falarão com cada um deles. O Dr. Parris retornará para as formalidades quando o inspetor chegar. Bom, vamos. Começar imediatamente com o quarto, onde o crime ocorreu. A mão de Poirot pairou sobre uma escova de casacos na mesa do corredor, depois se retirou. Em vez disso, ele examinou a pequena quantidade de areia espalhada sob o capacho,
um hábito de olhos que captavam o que a maioria passava, pois a areia tinha o tom mais quente do cascalho da carruagem, não o tom pálido dos caminhos do jardim, Entrou no escritório sem alarde e parou logo na entrada. O esforço cuidadoso de Grant para preservar a ordem fora bem sucedido. Nenhuma mão curiosa ajeitara um papel ou endireitara um tapete. O olhar de Poirot dirigiu-se primeiro para o relógio da lareira, que parara às 2h17, e depois para a bandeja com seus 2 copos, um deles com um leve halo de bebida alcoólica seca na borda e uma meia impressão como a pétala de um polegar. Aproximou-se da escrivaninha e curvou-se para ver a carta que Sir Edward estivera escrevendo. Uma letra caprichada. Pressão firme. A tinta levemente borrada onde a caneta caíra. Com licença, murmurou para Treadwell, que estava de prontidão com seu caderno. Lemos apenas o que precisamos. Minha querida, mas o nome ainda não começou. Como é inconveniente para nós que a morte seja uma péssima correspondente. E aqui, veja bem, esta frase é endereçada com intimidade. Quem nesta casa recebe cartas assim? Sir Edward escreveu para muitos, disse Lady Helena, e a firmeza de sua voz lhe custou caro. Ele era sociável, mas a carta social, madame, não começa sem o nome. Sabe-se imediatamente a quem se escreve. Sua atenção se voltou para o tapete, onde uma crista se formara como Treadwell notara. Poirot se abaixou sem tocar, apenas observando a posição da pilha. Um pé que empurra ou uma cadeira que se move. A cadeira é pesada. A pegada deformaria a pilha em uma curva. Isto é uma linha com um pequeno gancho onde ela contornava a perna da cadeira. Alguém recolocou a cadeira com cuidado e depois se esqueceu do tapete que conta a história. Treadwell observava com crescente respeito. O senhor acha que o visitante estava sentado ali? Acho que o visitante se viu no couro e achou-o digno. Mr. Kent, talvez, que tenha o camarote laqueado, que é o homem que mede suas polegadas. Ou Major Rawdon, que tem os hábitos do clube. Caius, ele abriu os dedos. Não se tira conclusões. Nós acumulamos o pequeno, não é? Eles criam o grande. Ele foi até a janela. O trinco estava firme, como relatado. A moldura não apresentava nenhuma marca na tinta, exceto uma leve mancha, baixa, quase na altura do rodapé, como se uma mão tivesse se estendido, não para abrir, mas para se firmar ao se levantar de uma escada. Poirot refletiu sobre isso e então olhou para a lareira. Subiu no paralama e olhou para as cinzas macias. Ah, disse ele baixinho, um pequeno papel queimou e se mexeu. Vê-se a mancha mais escura, onde o carvão se dobrou. Não há o volume de cinzas para uma carta, mas talvez um canto, uma assinatura. Ou uma data, quem sabe. Não vamos mexer antes que o inspetor chegue, mas está lá. Senhor, disse Treadwell, a pistola desapareceu. Poirot inclinou a cabeça. É muita gentileza dos assassinos removerem a arma, para que não precisemos escolher entre suicídio e acidente. Agradeceremos a ele mais tarde. Em seguida, examinou a garrafa. Há 2 copos, um usado. Há conhaque na garrafa, mas a cor do copo usado é mais clara que a do conhaque. Foi aguado, ou não foi conhaque que tocou a borda. Dr. Parris, ele nos dirá se o cheiro de outra bebida alcoólica estava aqui, mas meu nariz é do tipo comum. Além disso, o segundo copo, limpo. Não gosto de um anfitrião que bebe sozinho com um copo vazio como companhia. Seus olhos se voltaram para Grant, que corou como se tivesse sido repreendido. Não se preocupe, monsieur le valet de chambre, acrescentou Poirot gentilmente. A limpeza é seu mérito, não seu crime. Ele pediu o bilhete encontrado no quarto da senhorita Cole e o recebeu em um pequeno envelope manuseado com cuidado. Leu as 4 palavras sem comentários. Depois se permitiu uma leve contração no canto da boca. A senhora pode me mostrar, por favor, o quarto da senhorita Cole? No caminho, ele observou trivialmente que uma das barras de latão da escada havia sido substituída com a cabeça girada 90 graus. Essas coisas não giram, exceto sob os dedos de homens que não se importam com simetria, e que no console abaixo da janela do segundo patamar havia um oval de poeira onde algum pequeno objeto havia sido removido recentemente, talvez às pressas. O quarto da senhorita Cole estava arrumado com a economia de uma mulher acostumada a fazer e desfazer as malas. Uma mala de viagem estava aberta, mas mal remexida. A cama estava alisada.
Poirot foi imediatamente até a janela destrancada, levantou o caixilho alguns centímetros e então aspirou o mais leve aroma da noite. Terra úmida, a doçura da grama cortada do gramado leste e, quase ausente, o fantasma da fumaça de cigarro apagada. É interessante, murmurou ele. Temos um major que fuma no terraço e cujos chinelos estão secos. Temos uma janela destrancada aqui que dá para o mesmo lado da casa. E temos grama que marcaria os chinelos de um homem organizado. É uma pequena contradição, como a nota desafinada em um acorde. O ouvido, isso dói. Ele se virou para a penteadeira. O quadrado de papel havia sido levado para a guarda de Treadwell, mas os objetos permaneceram. Uma escova de cabelo com alguns fios claros, um pequeno frasco de perfume, um estojo de pó compacto de alumínio barato e um canhoto de passagem de um trem atrasado. Ele se inclinou sobre o estojo e observou que o pó no espelho estava riscado por um dedo desenhado às pressas. O traço tinha o formato de um número 2, feito de forma descuidada ou repetida. Algumas moças desenham corações, disse ele. Outras números. Ela tem o 2 na cabeça. Por quê? Porque recebe o bilhete que exige 2 batidas? Ou porque as 2 horas ficam gravadas na mente? Ou porque é governanta por hábito e escreve os versos de ensaio? Ele se endireitou, e por um instante sua expressão mudou da polidez recatada para algo mais cauteloso, mais velho. Há medo neste quarto, disse ele suavemente. Medo e uma certa resolução. A senhorita Cole sai, não para dormir em outro lugar, mas para fazer alguma coisa. Ela escreve um bilhete para si mesma? Não, ela escreve uma mensagem para outra pessoa. Bata 2 vezes. Venha sozinha. Para quem se escreve assim? Escreve-se para um homem que pode ser observado. Escreve-se em um código que é a própria simplicidade. Escreve-se antes ou depois do ato. Isso ainda não dizemos. Ele pediu que a família se reunisse novamente na pequena sala de estar. Eles vieram. Lady Helena, composta pelo esforço e pelo hábito. O Major Rawdon com um leve rubor, que não era inteiramente fadiga. Célia com os dedos inquietos na bainha da manga. Lionel Kent impecável como uma linha reta. Grant preocupado apenas com a insuficiência de sua posição para consertar o que estava quebrado. Poirot estava em pé diante da lareira, as mãos unidas como as de um frequentador de igreja, os olhos bondosos e brilhantes. Bom, teremos as pequenas preliminares, disse ele. Você me permitirá fazer perguntas que são tolas, talvez. Elas são as melhores. Primeiro, vamos todos colocar nossos relógios, por favor, na mesa. Ele sorriu. Viu? Uma tolice. Mas precisão, minha amiga. Nós os acertamos pelo relógio do corredor. Grant, se você me fizer a gentileza. Houve um momento de pequenos tilintares e da timidez humana e tímida de pessoas desfazendo um pouco de privacidade. O relógio de Lionel estava exato ao minuto. O do Major Rawdon estava 2 minutos atrasado. O de Célia, um pequeno relógio de pulso, parara a 1:05. O de Lady Helena adiantado por 3. Poirot olhou apenas educadamente. Merci. É bom saber como cada um de nós vive no tempo. Devolveremos os relógios. Agora, as 2 batidas. A senhora, madame, ouviu-as na hora que acredita serem 2. O Sr. Grant também. Monsieur Rawdon, o senhor estava no terraço naquele momento? Rawdon tinha a expressão de um homem que teme parecer tolo. Sim, respirei fundo. Não ouvi nada. A grama estava úmida. O terraço é de pedra. E seus chinelos estavam secos quando perguntamos. Sim. Ele hesitou. Eu fiquei nas lajes. Poirot inclinou a cabeça um grau infinitesimal. O senhor é um homem atencioso, que não gosta de dar trabalho aos criados. Isso é amável. Mas o cheirinho de tabaco que sai da janela da senhorita Cole não é da sua marca. O seu é o cigarro turco. Este é o Virginia, mais barato. O senhor não encontrou ninguém lá? Não, disse Rawdon, mais rápido do que gostaria. Poirot não insistiu. Virou-se para Célia. Mademoiselle, a senhora ouviu um barulho como o de um livro caindo, perto das 2 horas. A senhora estava com medo de sair do quarto. Foi o que você disse. A gente tem medo de quê, exatamente? Seus olhos brilharam surpresos. Então algo os nublou. Da escuridão. Os corredores são longos. Ah, sim. Ele assentiu com uma simpatia tão sincera que a assustou. E das brigas de adultos, talvez? Você mora aqui há tempo suficiente.
para saber que quando os homens falam de negócios à 1 da manhã, não falam de lírios. Eu não sei nada de negócios, ela disse, e o protesto foi muito impetuoso. Poirot aceitou com um pequeno gesto que significava ao mesmo tempo como quiser, e ouvi dizer. Ele olhou para Lionel Kent. Monsieur, o senhor é preciso. É a sua profissão. O senhor viu Sir Edward há 1 hora. O senhor discordou. Foi embora. O senhor escreveu um telegrama. O senhor não gosta de janelas abertas. Gosto dos meus documentos seguros, disse Lionel suavemente. E, no entanto, sua caixa laqueada contém apenas os documentos que você considera conveniente mostrar, disse Poirot, com uma suavidade sob a civilidade. Percebe-se pelos arranhões nas teclas o hábito de uma mão inquieta. Lionel deu o sorriso tênue de um homem que sabe que foi tocado e não consegue protestar sem expor o hematoma. O senhor precisa ver como deve, Monsieur Poirot. Responderei a qualquer pergunta pertinente. Mais tarde teremos muitas perguntas pertinentes, prometeu Poirot, afável. Por enquanto, Lady Helena. A senhora me chamou. Isso é sabedoria. Há mais uma coisa em que a senhora pode me ajudar. Sir Edward escreveu muitas cartas. Quem é minha querida, sem o nome? Sem o nome? Ela fechou os olhos por um instante. Quando os abriu, estavam claros. Pode ser qualquer um. Pode ser eu. Pode ser uma irmã. Pode ser Célia. Célia se assustou. Eu? Ele gostava de carinhos, disse Lady Helena com um sorriso que nada tinha a ver com afeição. Isso o fazia se sentir generoso. O sorriso de Poirot foi rápido e difícil de ler. Sabe, então, já temos o retrato de um homem que distribui intimidade como um anfitrião, distribui balas de menta. Então um de seus convidados, retribui com um tiro. É uma troca brutal. Ele se endireitou e, por um instante, a sala sentiu o foco de sua atenção convergir. Há uma forma para esta noite, disse ele. Há uma conversa que altera os negócios. As duas, uma convocação. As duas batidas. Entre uma e outra, um bilhete escrito para atrair alguém. Uma pistola tirada de uma gaveta. Um copo servido que não é bebido por dois. Um tapete que não fica reto. Uma janela fechada, uma aberta. Não são acidentes. São arranjos. O assassino acredita ter se organizado bem. Mas falta uma coisa. Que coisa? Treadwell perguntou quase contra a vontade. Aquilo que sempre falta num crime que imita o teatro, disse Poirot suavemente. A verdadeira plateia. Nós a providenciaremos. Depois do café da manhã falarei com cada um de vocês a sós. Até lá ninguém tira um lenço do bolso sem anunciar o fato ao guarda Treadwell. E... ele fez uma pausa com os olhos brilhando. Ninguém, eu imploro, baterá em qualquer porta 2 vezes. O café da manhã transcorreu em um silêncio atípico. As cúpulas prateadas do aparador refletiam o céu pálido e os rostos contraídos daqueles que tentavam, sem apetite, fingir normalidade. Lady Helena estava sentada à cabeceira da mesa, sua compostura como porcelana fina, translúcida e mais forte do que aparentava. O Major Rawdon passava manteiga em torradas como se o exercício exigisse estratégia. Célia brincava com a colher e não olhava para ninguém. Lionel Kent consultava um jornal cujas páginas virava, mas não lia. Grant, com uma discrição ainda mais aguçada pela insônia, serviu café e anotou mentalmente quem não tocava em nada. Poirot, elegante como sempre, aceitou um brioche e precisamente meio ovo. Depois se levantou com um pequeno pedido de desculpas e pediu, com seu jeito cortês, que pudesse começar a conversa. Ele escolheu primeiro o cômodo que pertencia à casa e não à família, a copa do mordomo. Naquele espaço estreito, disposto com uma beleza de ordem que não podia deixar de agradá-lo, convidou Grant a se sentar. O homem permaneceu em pé até ser convidado pela 2ª vez, e então se empoleirou na beirada como um menino na sala do diretor. O senhor serviu aqui por muitos anos, monsieur? Perguntou Poirot cruzando as mãos. 7, senhor. Fui lacaio nos primeiros anos. Sir Edward preferia ascender internamente. Ah, uma meritocracia de serviço. Você é observadora. Conhece os costumes da casa. Conte-me sobre a senhorita Vera Cole. Grant refletiu. Ela veio há 18 meses. Uma dama de companhia para a senhorita Célia e... hesitou. Útil para sua senhoria à tarde. Eficiente, segura de si. Não fofocava lá embaixo e acima.
Ela não fofocava, senhor, repetiu Grant. Mas tinha um jeito de ficar em silêncio diante de portas que não estavam completamente fechadas. Parecia que ela não deixava nada passar. Ela chegou tarde ontem à noite. Você a viu? Sim, senhor. Às 12h45, pelo meu relógio. Alice pegou sua pequena mala. Ela usava um casaco escuro e um chapéu com uma fita, sem véu. Trazia um embrulho de papel, amarrado com barbante que cheirava a cânfora. Disse que estava cansada e pediu água quente. Ela parecia agitada, determinada, disse Grant, surpreendendo-se com a palavra, não animada. Como se tivesse pensado em algo o tempo todo e se fixado nisso. Ela subiu pela escada sul. Não a vi mais. Poirot inclinou a cabeça. E os hábitos de Sir Edward? Regularmente, senhor. Até o mês passado. Depois mais visitas em horários estranhos. O Sr. Kent se atrasou 1 ou 2 vezes. O major às vezes estava no escritório depois do jantar. Sir Edward gostava de tocar 2 vezes para mim se não quisesse ser incomodado por mais ninguém. Grant corou. Desculpe. Pode não ser nada. Mas o sinal de 2 batidas é um sinal que o patrão também usava. Os olhos de Poirot se iluminaram. Não é nada. Quando um símbolo pertence a uma pessoa, outra pode pegá-lo emprestado. E o porta-guarda-chuvas no corredor. Com uma das alças molhada, Grant pareceu surpreso. Eu também notei isso, senhor. É uma velha bengala de freixo, com um cabo de prata. Sir Edward a usava na cidade. Estava úmido esta manhã, embora ninguém tenha saído na chuva. Bom, obrigado. Mande-me, por favor, Major Rawdon. Rawdon entrou com um esforço descontraído que não lisonjeou sua sinceridade. Ele cumprimentou o atendente de chá com uma espécie de humor de mesa de refeição. Encontrou o olhar de Poirot e perdeu o ritmo. O senhor serviu no exército, Major, disse Poirot afavelmente. Dá para ver nos ombros. Os hábitos permanecem. Economia de movimentos, rapidez para decidir, não é? São qualidades admiráveis. Rawdon resmungou. Eles não deixam ninguém surdo nas arquibancadas. Não. E, no entanto, você não ouviu as 2 batidas. Poirot falou sem censura. Você fuma um cigarro turco. Ficou perto das lajes por consideração ou porque não queria molhar os chinelos. Talvez as 2 coisas. Ontem à noite você encontrou alguém? Não. E você viu alguma luz na janela da senhorita Cole? Rawdon piscou. Eu não tinha pensado onde ficava o quarto dela. Vi, agora você pergunta, uma janela na ala sul aberta uns 2 centímetros. Achei a casa quente demais e abençoei a ideia do ar. Muito britânico para abençoar a bebida, murmurou Poirot. Você e Sir Edward. Bons amigos? Velho conhecido, cartas, esporte. Tínhamos nossas diferenças. Nada que justificasse trazer uma pistola. Dinheiro, talvez. Dívidas! O queixo de Rawdon se abriu um pouco. Não faço segredo para a polícia, Monsieur Poirot. Mas não vou inventar cifras. Sir Edward me emprestou uma quantia quando eu era um tolo, alguns anos atrás. Ele gostava de manter um homem em estado de memória por seus favores. Eu lhe ofereci o pagamento no mês passado de uma pequena herança. Ele sugeriu que eu investisse o dinheiro no plano do Sr. Kent. Recusei, aí está tudo. Poirot recebeu a mensagem com uma pequena reverência. Pode ir, Major. Um último detalhe. Se tivesse que ir ao escritório às 2 da manhã, bateria 2 vezes? Rawdon franziu a testa. Se eu tivesse medo de ser confundido com outra pessoa, talvez, se não uma vez, ou eu nem teria batido. Obrigado. Lionel Kent entrou com o ar levemente ofendido de um homem cujo tempo tem valor comercial. Colocou sua caixa laqueada no balcão, como se um funcionário pudesse saltar da copa para testemunhar sua integridade. Poirot admirou seu polimento e não pediu para abri-la. Em vez disso, pediu o telegrama que Lionel havia composto. Suponho que você verá se eu não mostrar, disse Lionel, e tirou uma folha de um bolso interno. Era um rascunho. Em uma letra firme e elegante, proponho prosseguir com a compra sujeita à garantia revisada. Responda na sexta-feira. Abaixo, tênue, o fantasma impresso de uma página anterior. As palavras, não posso aceitar ultimato esta noite, invertidas e imperfeitas, mas legíveis para olhos que buscam sombras. Você escreveu 2 rascunhos, observou Poirot. Sim, respondeu Lionel calmamente. Me contive para não mandar o primeiro por raiva. Você é um homem que se contém com frequência? Gosto de pensar assim. A caixa laqueada, disse Poirot em tom de conversa.
Foi encerada recentemente, mas mostra os pequenos arranhões perto da fechadura de um homem que abre e fecha sem necessidade. O senhor está nervoso, Sr. Kent? O outro permitiu um leve levantar de ombro. Estou atento. E preciso. Você acerta seu relógio pelo relógio dos correios da vila? Toda semana. Então você e Sir Edward brigaram exatamente a 1h15. Vocês foram embora. Diga-me, qual é o seu tipo de bebida? Como em bebida? Como de costume. A garrafa na bandeja tem conhaque em um copo. O outro tem um toque de algo mais claro. Acho que você é um homem que curte uísque com soda depois do jantar. Não vejo relevância. Nem eu. Ainda. Poirot inclinou a cabeça. Mais uma pergunta. Quem trabalha com dinheiro sempre ouve a batida da oportunidade. 2 vezes às vezes. É brincadeira, mas nesta casa as 2 batidas são costume. Você não sabia? Eu não, disse Lionel. Os códigos privados de Sir Edward não eram da minha conta. Talvez fossem da conta de todos, murmurou Poirot. Merci, monsieur. Celia aproximou-se dele pálida e muito ereta, como se tivesse se amarrado com fitas invisíveis para não tremer. Sentou-se quando solicitado e cruzou as mãos no colo até os nós dos dedos empalidecerem. Poirot lhe deu água. Ela bebeu um gole e a cor voltou aos poucos. A senhora está assustada, mademoiselle, disse ele gentilmente. E também com raiva. É desagradável estar as 2 coisas. Diga-me, senhorita Cole, a senhora gosta dela? Os olhos de Célia se iluminaram. Sim, disse ela, e então com mais firmeza, muito mesmo. Ela foi gentil sem me fazer sentir pequena. Ela me fez ler livros que eu achava chatos e encontrar as partes que não eram. Ela brigou com Sir Edward. Não brigar. Ela o enfrentou. Ele... Célia parou e continuou em tom mais baixo. Ele gostava de dar e receber depois. Primeiro o favor, depois ele pedia alguma coisa. A senhorita Cole disse não uma vez, e ele não perdoava facilmente. Use o presente do indicativo para ele. É natural. Poirot olhou apenas para as mãos cruzadas. Você ouviu um som pesado às 2. No começo da semana, ouviu vozes alteradas. Ouviu vozes alteradas. Ouviu vozes... Célia hesitou. A verdade e o medo estavam visivelmente em conflito. Ouvi o Sr. Kent dizer 2 noites atrás. Ele disse, você não pode me pressionar esta noite. E Sir Edward respondeu, eu vou porque você pode ser forçada a se curvar. Isso me assustou. Voltei para o meu quarto e tranquei a porta. E ontem, a senhorita Cole me perguntou na hora do chá se eu gostaria de ir a Londres ver uma nova exposição quando ela tivesse um sábado livre. Um sorriso fugaz. Eu disse que sim. Eu queria muito ir. Poirot não insistiu mais. A senhora é atenciosa, mademoiselle. Eu tento ser. Então você responderá sem bordados. Sir Edward lhe escreveu cartas com o endereço Minha Querida e nada mais? Célia desviou o olhar. Às vezes. Merci. Ele tocou o coração em agradecimento. Ela se surpreendeu ao imitar o gesto, com uma versão pequena e desajeitada, e saiu correndo antes que pudesse chorar. Lady Helena chegou por último, a pedido dele. Não porque ele quisesse adiar, mas porque a fundação precisava ser testada por último para que a estrutura fosse compreendida. Ela se sentou em uma cadeira reta, como se entendesse o simbolismo e estivesse satisfeita em desempenhar seu papel no cenário. Ela não pegou a xícara que Grant havia deixado. Não precisava de reforço. Monsieur Poirot, disse ela sem preâmbulos, o senhor quer a verdade sem melodrama. Não tenho nada do primeiro, e tenho muito do segundo na minha vida, então precisamos chegar a um acordo. Meu marido admirava a admiração. Ele gostava que as mulheres fossem gratas. Gostava que os homens fossem endividados. Gostava de ser o centro de uma teia que ele próprio havia tecido. Eu não deveria falar mal dos mortos, mas se não o fizer, só haverá silêncio. Poirot baixou a cabeça. Não me canse com eufemismos, madame. As 2 batidas, a senhora as conhecia como o sinal dele? Sim. Se ele quisesse me ver para me impedir de mandar alguém entrar, ele bateria 2 vezes na porta do meu camarim. Se estivesse com o Sr. Kent e não quisesse que um criado o interrompesse, ele daria 2 batidas na mesa, para sinalizar para Grant esperar. É uma língua, então, que lhe pertence. E a pistola na gaveta. Ele guardava para se exibir. Não era um homem corajoso. Sua boca se contraiu. Comprou cartuchos no mês passado, porque os antigos tinham oxidado e manchado a camurça.
Reclamou que Grant guardava um pano úmido. Dr. Parris, Sir Edward o via com frequência? Para neuralgia, disse ela. E por que o médico joga uma partida de bilhar tolerável? Última pergunta. Senhorita Cole, o olhar de Lady Helena não vacilou. A senhorita Cole é uma boa menina. Se ela foi embora, é porque lhe mandaram ir ou porque estava com medo. Se ela está envolvida nisso, não será por vontade própria. E a senhora ouviu mais alguma coisa ontem à noite além das 2 batidas? Ela pensou por um momento. Um sussurro na escada. A escada sul. Como se 2 pessoas estivessem discutindo sem fôlego. Poirot levantou-se e agradeceu. Quando ficou sozinho, ficou em silêncio por uma contagem de 10 e então voltou silenciosamente para o escritório. Não tocou nas cinzas da lareira. Não mexeu na bandeja. No entanto, ajoelhou-se, uma postura que não procurava com frequência, e aproximou o rosto do tapete ao lado da cadeira, onde a crista danificava a pilha. Ali, tomado por nada mais grandioso do que a desatenção, jazia um único grão brilhante que não pertencia à trama. Ele o puxou com a ponta de um cartão de visita e o ergueu para a luz. Era um cristal de açúcar, esmagado em uma das bordas. Depois de Grant ter servido o café da manhã, Poirot pediu o bule de chá da bandeja de Lady Helena e o açucareiro da sala de estar. O açucareiro era comum. Os cristais grandes e irregulares, do tipo que trituram. Ele olhou novamente para o copo usado na bandeja do escritório, para o leve tom mais claro que ele havia deixado. Brandy aguado, ou brandy adoçado. Ele guardou o pensamento como um papel dobrado 2 vezes. E voltou para o corredor. O guarda Treadwell o recebeu com a notícia de que o inspetor estava a caminho e que o mensageiro da aldeia não trouxera nada pelo correio. Poirot apenas assentiu e pediu para ser conduzido à escada sul novamente. No segundo patamar, observou a barra de escada girada e, com a ajuda relutante de Grant, levantou a corrediça apenas o suficiente para ver embaixo. Uma pequena mancha na madeira nua, onde a barra encontrava o degrau, brilhava opaca. A graxa de uma sola de sapato arrastada para o lado, recente o suficiente para não ter acumulado poeira. Ao lado, como se para equilibrar um livro-razão, um fio de meia de mulher fino e escuro. Ele abaixou o tapete e sorriu sem humor para o oval empoeirado no console, onde algo estivera e não estava mais. Um pequeno relógio, talvez, murmurou, ou um porta-retratos. As pessoas limpam o que as acusa. Ele bateu no oval com a ponta do dedo. Grant, quem tira o pó aqui? Sim, senhor. Todas as manhãs. E ontem de manhã este oval? Vazio, senhor. Havia um pequeno relógio de carruagem lá até 2 dias atrás. Então Sir Edward pediu que o levassem para o escritório dele. Ele disse que não gostava do eco dos sinos. Grant engoliu em seco. Ainda não o instalamos lá. Eu o deixei na gaveta da escrivaninha perto da janela. O olhar de Poirot era muito penetrante. Ele girou nos calcanhares, foi até o escritório e abriu a gaveta em questão com um lenço nos dedos. Vazia. Não estava vazia na memória de Grant. A poeira lá dentro havia se espalhado, onde um pequeno retângulo repousava. Ele fechou a gaveta delicadamente, como se fecha uma pálpebra. Alguém pegou o relógio, disse ele suavemente. E alguém fechou a porta da lareira às 2h17. A batida vem às 2. O relógio morre às 17. Por que matamos o tempo 2 vezes, eu me pergunto? Ele não respondeu a si mesmo. Em vez disso, ao retornar ao salão, os sinos matinais da igreja da aldeia emitiram um som sóbrio através da porta aberta, e acima deles se elevou o ruído de pneus de motor no cascalho. Treadwell se endireitou. Grant, sem pensar, verificou o polimento da mesa do salão. Lady Helena apareceu no patamar, com uma imobilidade que aprendera a temer cada chegada. O inspetor viria, e com ele o cata de perguntas oficiais. Os olhos de Poirot, brilhantes sob as pálpebras cuidadosas, dirigiram-se, em vez disso, para o porta-guarda-chuvas e para a bengala de freixo com o cabo úmido. Tocou a maçaneta de prata com o dedo enluvado e encontrou sob a borda a areia que se pega em gramados e um fio de cabelo, claro, muito fino, preso na costura imperfeita. O Major Roden não carrega bengala, murmurou. O Sr. Kent não é homem de caminhadas noturnas pelo campo. A bengala de Sir Edward sai para receber quem a visita. Ou a senhorita Cole pega a bengala emprestada para dar um jeito numa tarefa noturna.
Mas por que só o cabo está molhado? Permitiu-se pensar nisso por um instante. Então virou-se enquanto o inspetor subia os degraus. Sua própria expressão, uma pequena máscara calma de boas-vindas. Eram quase 10 horas. A casa, reunida em sua manhã clara e inquieta, guardava seus segredos tão perto quanto um punho. Poirot, tendo encontrado a primeira brecha, preparou os dedos. O inspetor Leeming entrou com uma vivacidade que sugeria eficiência em vez de rapidez. Tinha a expressão calma de um homem que já vira salas demais onde o tempo havia parado, e aprendera a fazê-lo recomeçar, perguntando a cada objeto se explicar. Apertou a mão de Lady Helena, inclinou a cabeça para Poirot com uma cortesia não exagerada e permitiu a Treadwell um resumo que não acrescentava nada de novo e não omitia nada essencial. Poirot permaneceu ali, aparentemente ocioso, mas era possível ver, se observássemos atentamente, as pequenas pausas em que ele marcava onde a atenção do inspetor se concentrava e onde não. O senhor manteve seu pessoal unido. Muito bem, disse Leeming. Faremos isso de uma vez por todas. Sr. Grant, ninguém entra nem sai. Quero que o jardineiro me devolva as botas, que foram para o pátio esta manhã. O Dr. Perry certificará o que puder. O resto será assunto para a autópsia. Sr. Poirot, ficarei honrado com a sua companhia. Você é amável, murmurou Poirot. Não vamos brigar, você e eu. Você gosta de suas evidências dispostas em fileiras, como em um quartel. Eu gosto das minhas ideias alinhadas como soldados em parada. É uma simetria. Leeming apenas resmungou bem-humorado e foi para o escritório. Viu o relógio parado. Olhou para a lareira e não tocou no pequeno piche de cinza mais escura. Notou os 2 copos e a saliência no tapete. Perguntou em voz baixa sobre o paradeiro da pistola e não recebeu o esperado nada. Então surpreendeu Poirot ao ir até a janela. E, ajoelhando-se por sua vez, tirou do bolso um pedaço de linho com o qual pressionou levemente o rodapé onde Poirot vira a leve mancha. Graxa, disse ele. De uma mão, alguém se equilibrando. Não há muita poeira grudada. Então é novo. Ele olhou para cima com um breve sorriso. Você também viu. Eu pensei nisso, disse Poirot, e aceitou a pequena cortesia escondida no plural do inspetor. Eles caminharam pelo patamar sul. Leeming ouviu o relato da haste da escada girada e ergueu uma sobrancelha, não pelo fato, mas pela atenção que a percebera. Olhou para o oval empoeirado no console e, ao ouvir falar do relógio da carruagem, franziu a testa e apertou os lábios. Relógios, disse ele, como se a própria palavra o ofendesse por implicar interferência em sua testemunha mais confiável. Quando as pessoas começam a parar e remover relógios, estão mentindo sobre o tempo. Não gosto de mentirosos sobre o tempo. Mentirosos sobre o tempo. Mentirosos. O olhar de Poirot desviou-se brevemente para os relógios que cada um deles havia apresentado antes e depois para Célia, que passou pelo patamar com os olhos brilhando ao vê-los e depois baixando, culpada pela esperança que havia traído. Ele a interrompeu com uma palavra curta e gentil. A senhora fará uma coisa por mim, mademoiselle. Às 2 horas, se alguém estiver em seu quarto, poderá ouvir uma batida no escritório de Sir Edward, ou somente se alguém estiver em sua porta. Ela pareceu aliviada por ser útil. Só perto da minha porta, eu acho. O escritório fica no lado oeste. O som chegou ao corredor. Era muito claro, ela corou. Abri a porta um dedo para ouvir se haveria outra batida. Você não abriu 2 vezes, disse Poirot tão gentilmente que se tornou uma brincadeira sem ser mordaz. Merci. Depois que ela se foi, ele se virou para Leeming. Veja bem, inspetor, a geografia do som. O terraço é de pedra. A noite estava silenciosa. A batida seguia pelas tábuas e pelo corredor oeste, não para o ar. A falta de audição do major é constante. Seus chinelos secos, também constantes, se ele se mantivesse próximo às lajes. Leeming assentiu. E a janela da senhorita Cole destrancada. O quarto sem dormir. O bilhete na penteadeira. Ou ela desceu para o escritório e foi para algum lugar, ou não se deitou e foi para algum lugar. De qualquer forma, eu gostaria de saber para onde. Você descobrirá, disse Poirot pensativamente, que esse lugar não é longe. Grant apareceu com o pacote de botas e sapatos do jardineiro, pares enfileirados com os nomes dos donos em pedaços de papel enfiados nos cadarços. Havia terra em alguns, graxa em outros. Leeming agachou-se e pegou os chinelos de Holden.
seco é seco. Os sapatos de verniz de Lionel, sem uso desde a noite anterior. Os sapatos pretos pesados de Grant, úmidos nas bordas devido à sua tarefa matinal. E, com uma ponta de desgosto pela indignidade daquilo, as mulas de criança de Lady Helena, impecáveis. O último par era um sapato feminino simples para a caminhada, tamanho pequeno, com uma fina camada de mancha esverdeada na sola que não era lama. Mancha de grama, disse Leeming. Não ontem à noite, velha, mas... Ele esfregou a ponta do salto com o indicador e o levou ao nariz. Cânfora! Sua empregada mantém as roupas de inverno arejadas. A senhorita Cole, disse Grant submisso. Ela às vezes usava isso na vila. A cânfora! Ela recebeu um pacote ontem à noite com o cheiro dela. Onde está esse pacote? Perguntou Poirot. Grant piscou. Não sei dizer, senhor. Poirot foi com Leeming ao quarto da senhorita Cole mais uma vez. A mala havia sido deixada como antes. A bandeja inferior mostrava lençóis dobrados, uma blusa extra, um livro novo demais para ter sido lido. O embrulho de papel não estava lá. Poirot parou por um momento e então estendeu a mão, não para as gavetas óbvias, mas para o espaço entre a penteadeira e a parede. Seus dedos encontraram o raspar do barbante. Ele tirou um quadrado de papel pardo amassado com um único nó no barbante, cortado e depois amarrado descuidadamente. O cheiro de cânfora subiu imediatamente. Ela abre, retira e amarra novamente sem afeição, disse Poirot. O que é retirado? Algo que não se deixaria no quarto dela. Algo que ela poderia carregar embrulhado, para evitar contato. Não uma pistola, com bordas duras demais para um nó perfeito esconder. Um cachecol cheio de cânfora, luvas, o leve rangido por dentro. Ele sacudiu o papel bem de leve. Um grão deslizou na dobra, batendo no papel com um sussurro de areia. Ele o colocou na palma da mão. Brilhou. Outro cristal de açúcar, não da sala de estar, disse Leeming. Esses são grandes e irregulares, este mais fino. Açúcar de cozinha, ou os restos de um pedaço triturado, refletiu Poirot. A senhorita Cole não é mulher de adoçar seu conhaque, mas ela poderia levar açúcar para adoçar algo amargo, ou... Ele olhou para Leeming. Viu? O copo usado perto do cotovelo de Sir Edward. Deixa um anel pálido. Água açucarada, ou uísque com soda adoçado para uma garganta que não gosta de bebidas destiladas. Leeming lançou-lhe um olhar breve e avaliador. Vejo que você sente a forma. Sinto apenas uma corrente de ar e uma aversão ao desconhecido. Paciência, sorriu Poirot. Vamos fazer uma pequena experiência, por favor. Pedimos a Grant que traga um copo com conhaque e um segundo copo com água e 2 torrões de açúcar. Vamos deixá-los ali por alguns minutos, e então olharemos com os olhos e não com o nariz. O experimento, realizado em uma bandeja no escritório, sob a observação escrupulosa de Treadwell, deu o que Poirot queria. O conhaque deixou um eco redondo e âmbar. A água adoçada deixou um anel mais claro, e ao ser retirada, um minúsculo grão de açúcar na borda, que não se dissolveu imediatamente no calor morno do fogo no cômodo. É muito pouco, disse Leeming. É tudo, respondeu Poirot suavemente. Por que nos diz que Sir Edward recebeu uma visita que não bebia ou não queria beber conhaque com ele? Uma mulher talvez que bebe água. Ou um homem com a cabeça cautelosa. Também nos diz que a mão da visitante pousou um instante na borda, deixando a leve marca que se vê quando não se apressa. O senhor vai mandar fotografar, sim? Não preciso das medidas. Preciso apenas do fato daquela pausa. Ele foi até a escrivaninha e se curvou novamente sobre a carta meio escrita. Desta vez, seus olhos não se fixaram nas palavras, mas nas marcas de pressão mais tênues no papel, acima e abaixo das linhas, onde a ponta da caneta batera 2 vezes levemente, como os escritores fazem quando param para pensar. Tap, tap, disse ele suavemente. 2 pequenas batidas da caneta. Ele é um homem de hábitos. Ele convoca com 2 batidas. Ele pensa com 2 batidas. Quando ouve 2 batidas à porta, ele se levanta. Ele se levanta pela metade. O Dr. Parris encontrou o ângulo. Ele se levanta pela metade para alguém que usa a sua linguagem. Poderia ser qualquer um da casa, objetou Leeming. Todos sabiam. Nem todos, disse Poirot. A senhorita Cole sabia. Lady Helena sabia. Grant talvez. Ou qualquer um que serviu. Monsieur Kent afirma que não. Eu acredito nele.
O major pode se tiver jogado cartas aqui o suficiente para ver as pequenas batidas na mesa. Ele se virou, aproximou-se da lareira e olhou fixamente para o relógio parado. 2h17. Devemos acreditar que essa é a hora. Mas o relógio da carruagem desapareceu. Não sabemos o seu testemunho. Alguém está em guerra com os relógios. Por quê? Para se sentirem confortáveis com seus movimentos. Ou para privar alguém do seu, disse Poirot. Veja bem, inspetor. Os álibis aqui não são gritados. São costurados. O Major Roden caminha por um terraço de pedra e mantém os chinelos secos. O Sr. Kent escreve um telegrama e reprime seu primeiro rascunho. A senhorita Célia para o relógio a 1h05. Por acidente, não é? Ou porque se esqueceu de dar corda. Madame ouve as 2 batidas. A senhorita Cole deixa um bilhete, que pode ser uma ordem ou um apelo. Uma bengala sai e volta com o cabo úmido e a ponta limpa. Então, como se molha apenas o cabo? Liam encoçou o queixo. Atravessou um arbusto e não pousou? Exatamente. Ou então, segure-o contra uma janela e bata. A prata no vidro absorve o orvalho que se forma ali à noite. A ponta é transparente porque não tocou o chão. É um sino para um visitante secreto. Você bate 2 vezes no vidro para não acordar a casa com a madeira sobre o painel. O som chega até quem o espera. Bata 2 vezes. Venha sozinho. Se a senhorita Cole escreveu o bilhete, disse Leeming, para quem? Não para Sir Edward. Ele conhecia o próprio código. Não precisava de instruções para interpretá-lo. Ela escreve para a pessoa que convoca, para descer pela escada sul, bater 2 vezes na porta do escritório e ser admitida. Ou, mais perigoso, para bater na janela dela para que ela possa sair. Por quê? Porque ser vista indo até Sir Edward às 2 da tarde arruinaria uma mulher. Ou porque ser vista arruinaria um plano. Houve um rebuliço no salão. A voz de Grant, a profundidade suave da resposta de Lady Helena. O passo mais leve de alguém mais jovem. Célia. Poirot não se moveu até o som passar. Então disse, quase como se fosse para si mesmo. Estamos perto de algo simples, inspetor. Será como um enigma de criança quando o virmos, e ficaremos envergonhados. Amanhã havia se transformado em meio-dia sem que percebessem. Fleming pediu sanduíches, que permaneceram praticamente intocados. O Dr. Paris retornou com sua tristeza profissional para não dizer nada, além do que havia dito, exceto que a queimadura de pólvora ao redor do ferimento sugeria um tiro disparado a menos de 1 metro, e o ângulo sugeria que Sir Edward havia se virado ligeiramente, como se cumprimentasse alguém com o corpo, e não apenas com a voz. Não havia cheiro de conhaque no hálito. Não havia vestígios de veneno em nenhum outro lugar. Um assassinato direto, concluiu Parris, e pareceu levemente ofendido por a casa se recusar a ser direta. Ah, mas os homens, disse Poirot, não são simples, mesmo quando seus corações param. Eles deixam para trás os arranjos. Passava um pouco da 1 da tarde, quando Treadwell, postado junto à porta da copa, para vigiar o pátio e o antigo caminho de pedra que levava ao pomar. Bateu, uma vez, na moldura do escritório e entrou desculpando-se. Com licença, inspetor. Há um rapaz da aldeia. Diz que trouxe um bilhete ontem à noite para o portão sul como combinado e quer ser pago. O olhar de Leeming se aguçou. Mande-o entrar. Mande-o entrar. Mande. O rapaz, uma criatura magra com um rosto ágil e defensivo, segurava o boné como um refém. Encarou Poirot nos olhos. Decidiu que o estrangeiro era menos temível do que a lei de capacete e apontou o queixo para Leeming. A moça da estalagem me deu um shilling adiantado e me disse para trazer isto às 10 da noite e esperar no portão sul por outro shilling. Ninguém apareceu. Esperei até às 11 e depois fui para casa. Não estou trapaceando, acrescentou com uma raiva repentina e infantil. Tenho a prova disso. Quem era a moça? Perguntou Leeming. Cabelo escuro, chapéu com fita, cheiro forte, como a velha loja onde guardam as coisas que afastam as traças. Cânfora, disse Poirot baixinho. E o bilhete? O rapaz tirou do forro do boné uma folha dobrada, suja nos cantos, mas ainda com a letra cuidadosa que a escrevera. Sir Edward, diziam as primeiras palavras, preciso vê-lo esta noite. Bata 2 vezes quando tudo estiver calmo. Venha sozinho. Leeming expirou lentamente. Bem, aí está o nosso convite. Poirot não sorriu.
Aí está a nossa deixa para o teatro, disse ele, e a gentileza em seu tom era um aviso. E, como você verá, ela lhe diz para fazer o que já era seu hábito. Não é uma instrução, é uma garantia. Quem a escreveu conhecia sua vaidade. Ele gostava de pensar que a peça era sua. Alguém o deixou pensar assim, e assinou. Perguntou Limin. O garoto pareceu teimoso. Eu não leio nomes. Poirot desdobrou a borda inferior, que havia sido habilmente dobrada para baixo. A assinatura pequena e decisiva estava lá. Não dizia Vera Cole, dizia, numa mão que naquela manhã tremera ao redor de uma xícara de café, Cília. A descoberta da assinatura de Célia pairou no ar como um sino badalando. O inspetor Limin olhou para o papel como se este o tivesse traído pessoalmente, enquanto Poirot o segurava delicadamente entre o indicador e o polegar, não com triunfo, mas com a tristeza de quem vê um passo de dança concluído antes do tempo. Lady Helena, convocada silenciosamente para testemunhar, permaneceu rígida, as mãos fechadas uma sobre a outra, com tanta força que os anéis lhe cortavam a pele. A própria Célia foi chamada, perplexa, e quando o bilhete lhe foi mostrado, ela primeiro ficou branca, depois vermelha, depois branca novamente, como se a verdade estivesse se esvaindo e retornando em ondas. Eu nunca escrevi isso, ela sussurrou com a voz embargada. Não é meu. Eu nunca chamaria Sir Edward à noite. É a sua letra, disse Limin com firmeza. As letras, o floreio no C, o formato do I. Você nega, mas é bastante claro. Poirot ergueu a mão, antecipando-se à franqueza do inspetor. Fellas, mademoiselle, a senhora é jovem. A juventude ainda não praticou por muito tempo o rosto que engana. Se me disser que não é a sua caligrafia, terei de olhar o papel novamente. Inclinou-se sobre ele, estudando não as palavras, mas as próprias linhas, a firmeza, a fluência. Então, com um leve sorriso, colocou-o ao lado de uma página do livro de orações de Cília, gentilmente emprestada do quarto dela por Grant a seu pedido. As letras tinham semelhança, sim, os mesmos topos arredondados, as mesmas caudas apressadas, mas a caligrafia natural de Célia mostrava hesitações, pequenas pausas de incerteza. O bilhete não tinha nenhuma. Esta mão, disse Poirot suavemente, é segura demais para a senhora, mademoiselle. Ela admita, sim, mas não é você. Quem escreve praticou a cópia. Alguém desejou que a suspeita caísse onde pudesse ferir, mas não destruir imediatamente. Uma arte cruel. O alívio inundou os olhos de Célia, que logo se encheram de medo. Mas por que meu nome? Por que eu? Por que? Respondeu Poirot. Aos olhos de fora você é vulnerável. Um jovem protegido, grato, dependente. A predileção de Sir Edward por carinhos pode se voltar contra você. Uma carta falsa. E imediatamente a suspeita cresce. Você é a muralha mais fraca desta fortaleza. O ataque vem onde a pedra é mais macia. Limin franziu a testa. Mas o rapaz... Ele descreveu uma mulher de cabelos escuros, com cheiro de cânfora. Aquela é a senhorita Cole, não a Célia. Exatamente, disse Poirot. E o que isso nos diz? Que a senhorita Cole entregou a carta. Ela a entregou ao rapaz junto com o xelim. Mas será que ela a escreveu? Ou foi apenas um instrumento? Não devemos nos apressar. A esperteza aqui está na desorientação. A senhorita Cole pode ter acreditado que carregava um bilhete de Célia. Até mesmo o entregou de boa fé. Ou ela pode ter sabido da verdade e agido com intenção. Até encontrá-la, estamos jogando contra uma sombra. Lady Helena, que ouvira em silêncio, agora falava com firmeza. Célia não deve ser interrogada como uma criminosa. Eu a defenderei até que você encontre provas do contrário. Edward tinha muitos inimigos sob seu teto. É covardia incriminar uma criança. Os olhos de Poirot se voltaram para ela com um leve brilho de aprovação. Madame, a senhora tem a coragem da justiça, sim. Não aceitaremos a culpa fácil. A letra é a primeira máscara. Por trás dela, outro rosto aguarda. O inspetor assentiu com relutância e, por um instante, a aliança entre a lei oficial e a razão privada se manteve firme. Poirot pediu que a família retornasse à sala de estar mais uma vez. Lá, enquanto a fraca luz do sol se filtrava pelas cortinas fechadas, ele olhou para cada um deles. Seu tom era leve, mas seu olhar não perdia nada. Veja como a peça é encenada, disse ele. Às 10 horas, o menino recebe uma carta. Ele espera em vão. À 1 hora,
Monsieur Kent discute com Sir Edward. As duas a batida na porta. 2 batidas, o sinal que o próprio mestre ensinou. Aos 17 minutos o relógio para. Quem interpreta qual papel? Os papéis estão distribuídos, mas o elenco precisamos ver. O Major Roden se mexeu, inquieto. Quer dizer que um de nós falsificou aquele bilhete? Plantou o nome da Célia para fazer dela o bode expiatório? Exatidão, respondeu Poirot. Um de vocês tem o dom da falsificação. Um de vocês pegou emprestado a mão dela. Isso não é tão difícil com a prática. Mas a mente por trás disso, isso é mais difícil de esconder. A psicologia trai. Ele deixou o silêncio se prolongar, até que se tornou doloroso. Então falou novamente gentilmente. A questão não é apenas quem sabe escrever, mas quem desejaria se esconder atrás de uma criança. Isso nos diz mais do que caligrafia. Célia estremeceu. O olhar de Lionel Kent permaneceu fixo na lareira. As mãos de Lady Helena agora estavam firmes, como se tivesse tomado sua decisão e não fosse alterá-la. O Major Roden mastigou o bigode e lançou um olhar carrancudo para o fogo. Apenas Grant parecia simplesmente abalado, como se cada possibilidade o atormentasse igualmente. Poirot quebrou a tensão com um sorriso quase gentil. Você vai me perdoar. Penso em voz alta. Mas veja bem, a rede já está se fechando. Descobriremos a senhorita Cole, e quando isso acontecer saberemos se ela é a aranha ou a mosca. O inspetor ordenou que se fizesse uma busca no terreno, nas dependências, nas vielas além. Homens saíram aos pares com lanternas, embora o sol já estivesse alto, e cada rangido do portão, cada latido de um cachorro ao longe, era levado de volta para a inquieta companhia que esperava lá dentro. Poirot, enquanto isso, estava parado na janela com as mãos atrás das costas. O relógio parou às 2h17, murmurou. No entanto, a verdadeira hora da morte está mais próxima das 2. A mão do assassino tentou aumentar a distância. Por quê? Porque teme uma sobreposição. Teme que, se o tempo não for estendido, a suspeita recaia muito diretamente. Espera ganhar minutos. Mas minutos são curtos. A psicologia é maior. Em sua tentativa de se esconder, ele se revela. Ele se virou então afiado como uma lâmina e seus olhos pousaram em Lionel Kent. O senhor, monsieur, vive de margens. Minutos, porcentagens, garantias. Foi o senhor quem pensou que 17 minutos seriam suficientes. Kent o encarou calmo e inflexível. Eu não mexo em relógios, monsieur Poirot. Eu mantenho os meus em ordem. Poirot curvou-se levemente. Assim, exatamente, é por isso que você me incomoda. A casa aguardava em silêncio. E ao longe, vindo dos campos além do pomar, ouviu-se um grito, meio convocação. A busca havia encontrado algo. Poirot endireitou-se, alisou o bigode com extremo cuidado e disse baixinho, é a senhorita Cole, viva ou morta. Ela nos dirá qual foi seu papel. O grito vindo do pomar os atraiu como ferro para um ímã. Lady Helena e Célia foram mantidas lá dentro pela insistência silenciosa de Grant, mas as outras correram pela porta sul para a luz do fim da tarde. Poirot caminhando rapidamente, mas sem pressa, como se seus passos pequenos e precisos acompanhassem o ritmo da inevitabilidade. Sob os galhos nodosos das macieiras, 2 policiais montavam guarda sobre uma figura sentada desajeitadamente contra o tronco. O casaco de viagem da senhorita Vera Cole estava manchado na bainha com grama e terra, seu chapéu torto, seu rosto pálido e abatido. Ela estava viva, embora exausta. Seus olhos se abriam e fechavam com o ritmo teimoso de quem não desmaia na frente de estranhos. Encontrei-a, disse um dos homens, perto da vala. Parecia estar descansando, mas quase morta. Poirot se inclinou para perto, não para tocar, mas para observar. Mademoiselle Cole, disse ele gentilmente, a senhora está segura. Contará sem medo o que aconteceu. Seus lábios se moveram rachados e secos. Grant apareceu imediatamente com um cantil d'água, que ela pegou com as mãos trêmulas. Depois de um momento, ela falou, sua voz um sussurro feito de esforço. Tentei ir embora. Não consegui. A viela. Alguém me seguiu. Eu me escondi. Quando a luz surgiu, não ousei me mexer. Quem seguiu você? Perguntou o inspetor Leeming. De forma incisiva e direta, ela balançou a cabeça. Eu não vi, só o som. Passos no cascalho, rápidos, depois lentos, sempre atrás de mim,
Sempre. Poirot a observou com grande interesse. Mademoiselle, a senhora entregou um bilhete a um rapaz da estalagem. Às 10 horas. Trazia o nome de Mademoiselle Célia. Foi a senhora quem escreveu este bilhete? Seus olhos se arregalaram alarmados. Não, me deram. Sir Edward me pediu para providenciar a entrega. Ele disse que era particular. Não queria que a família soubesse. Ele me deu o shilling e me disse para entregá-lo ao rapaz na porta da estalagem. Eu pensei. Pensei que fosse uma mensagem para um amigo. O bigode de Poirot tremeu levemente. Ah, então. Você obedeceu, não leu as palavras? Só dei uma olhada. Não era da minha conta. Ela fechou os olhos brevemente. Mas eu me lembro. O papel era fino, como o papel de carta guardado na gaveta da escrivaninha de Lady Helena. Não o papel grosso de costume de Sir Edward. Lady Helena, ao ouvir isso mais tarde, não empalideceu nem protestou. Mas Poirot anotou com a mesma atenção com que anotava o relógio parado. Lyman se endireitou, prático. Vamos levá-la para dentro. Ela precisa de repouso e de um médico. Ela pode nos contar mais quando estiver calma. A senhorita Cole foi carregada de volta para casa com sua fragilidade real, mas ainda sem perder a compostura por completo. Poirot a seguiu, em silêncio, até que a colocaram em um sofá na pequena sala de estar. O Dr. Parris a acompanhou, dizendo que ela era fadiga e choque, nada mais, e prescreveu um caldo e sono. Quando ela adormeceu em um sono inquieto, Poirot puxou Lyman de lado. Veja bem, inspetor, a teia ganha mais um fio. Sir Edward entrega um bilhete que supostamente leva o nome de Célia. Por quê? Porque ele pretende usar a presença dela, sua suposta cumplicidade, como escudo ou como ameaça. É do jeito dele. Ele gostava de envolver os outros para que sua própria posição permanecesse central. Lyman esfregou o queixo. Mas então, se ele mesmo escreveu, por que falsificar a letra dela? Por que não assinar com a dele? Por que, meu amigo, o teatro exige ilusão? Se Sir Edward se atraiu para a hora da sua morte, o fez com a convicção de que outro o esperava. Ele deve acreditar que foi convocado. E a convocação, o lisonjeia. Ele acredita que uma moça, dependente, jovem, o procurou. Isso acalma sua vaidade. Ele vai, sem suspeitar, ao encontro do seu destino. Mas os olhos de Poirot brilharam. Ele mesmo escreve o bilhete? Ou outra pessoa mais inteligente o escreve com a letra dela para garantir que ele responderá? Eis a questão. Lionel Kent entrou então com os movimentos controlados, o camarote sempre ao lado. Isso tudo é atraso, disse ele calmamente. A verdade é simples. Sir Edward foi baleado por alguém nesta casa, e cada hora gasta debatendo caligrafia e relógios desperdiça a chance de pegá-los. Poirot olhou-o com gentileza. Monsieur, o senhor está com pressa, mas o assassinato não corre atrás do trem. Ele espera pacientemente até que a rede seja lançada. Não devemos lançar a rede rápido demais, senão só pegaremos água. Rawdon, que havia permanecido na porta, bufou. Parece-me que ela... Ele apontou com a cabeça para a senhorita Cole, que dormia. Sabe mais do que diz. Se Edward lhe deu aquele bilhete, por que ela correu para o pomar? Por que se esconder? A noite toda? Porque ela estava com medo, disse Célia de repente atrás dele. Ela tinha vindo em silêncio, o rosto pálido, mas resoluto. Ela me disse uma vez que Sir Edward a havia ameaçado, que a arruinaria se ela desobedecesse. Talvez ela pensasse que, se fosse embora, ele não poderia machucá-la. Ou talvez ela tenha visto quem o matou. Sua voz tremeu, mas seus olhos não. Poirot assentiu gravemente. Uma possibilidade, mademoiselle. Agora você entende por que a psicologia é tão importante. O medo leva uma mulher a fugir, mas também ao silêncio. Devemos ouvir não apenas suas palavras, mas também o que ela não pode dizer. Lyman suspirou, cansado de teias, mas concordou com um aceno de cabeça. Muito bem. Vamos colocar um homem na porta dela. Quando ela acordar, ouviremos seu relato completo. A casa mergulhou num silêncio tenso. Sombras da tarde se estendiam. Pelos pisos, o tic-tac do relógio do corredor ecoava no silêncio. Poirot caminhava sozinho pelo corredor, seus passos curtos medindo o pensamento. Parou uma vez diante do porta-guarda-chuvas, com o olhar fixo na bengala com cabo úmido, e então olhou para cima,
para o patamar onde a haste da escada em movimento ainda guardava seu segredo. É muito elegante, murmurou para si mesmo. A nota falsa, o copo açucarado, o relógio parado. Elegante demais. Alguém organiza com muito cuidado, mas ao organizar, deixa um padrão regular demais. E a ordem, quando falsa, clama por mim. À medida que a luz diminuía, Grant apareceu hesitante. Sr. Poirot, chegou uma mensagem, um telegrama, entregue ao escritório da vila e enviado. É endereçado ao Sr. Kent. Poirot pegou o papel antes que Kent pudesse reclamá-lo, seus olhos percorrendo rapidamente as palavras. Seu bigode se contraiu. Ah, disse ele suavemente. Então a peça tem outro ato. Monsieur Kent, a cidade não espera pelo senhor, afinal. Ela chega aqui. O rosto de Kent, por mais composto que estivesse, empalideceu ligeiramente. Poirot guardou o telegrama no bolso com uma pequena reverência, com uma atitude enganosamente branda. Discutiremos isso no jantar. Até lá peço a todos paciência. A verdade vem passo a passo tão seguramente quanto o relógio bate, mesmo quando os homens param os ponteiros. O jantar foi um evento tenso, embora Grant tivesse feito o máximo para restaurar a formalidade à mesa. Velas brilhavam em varetas de prata polidas até brilhar, e a sopa foi servida com cerimônia silenciosa. No entanto, os presentes permaneciam sentados como estátuas, com a mente em outro lugar, garfos erguidos e recolocados sem apetite. A senhorita Cole permaneceu sob os cuidados do médico no andar de cima, vigiada, enquanto os outros se reuniam com uma inquietação que se apegava como fumaça. Poirot, imaculado como sempre, provou cada prato com cortesia, embora suas pequenas células cinzentas estivessem claramente mais ocupadas do que seu paladar. Por fim, tirou o telegrama dobrado do bolso e colocou-o sobre a mesa, ao lado do prato. Isto, disse ele com a voz carregada de uma doçura enganosa, chegou para o Sr. Kent. Perdoe-me, mas achei prudente ler antes de entregar. É do seu escritório, senhor. Monsieur, diz, ultimato recusado, garantia exigida imediatamente. O caso Marchmont fracassará sem garantia imediata. Assinado com iniciais que sem dúvida o senhor conhece bem. A mão de Lionel Kent se moveu em direção ao papel, mas parou, contida por uma disciplina arraigada demais para ser quebrada. Seus olhos estavam firmes, mas a cor havia sumido de suas bochechas. Isso, disse ele com uma pequena tentativa de se recompor, é um assunto particular. Privado, repetiu Poirot. E, no entanto, Sir Edward Marchmont estava envolvido nisso. Ele lhe prometeu a garantia dele, não é? Uma garantia que você não poderia mais obter depois que ele morresse. O Major Rawdon assobiou baixinho. Então é isso. Você tinha um motivo o tempo todo. Mate-o, e todo o plano vai por água abaixo. Mas mantenha os papéis em mãos, hein? O olhar de Kent se voltou para ele afiado como aço. Se eu o desejasse morto, Major, por que exigiria a garantia dele ontem, sabendo que não poderia recebê-la depois? Empresários destroem reputações, não homens. O senhor deveria entender a diferença. A mãozinha de Poirot se ergueu, silenciando a discussão. Paciência. Monsieur Kent tem razão, o motivo não é tão claro. No entanto, o telegrama prova outra coisa, que os negócios de Sir Edward chegaram a um ponto crítico. Sua morte beneficia alguns, sim, mas coloca outros em perigo. Em tais circunstâncias, o assassinato muitas vezes é fruto do desespero, e não da ambição. A voz de Lady Helena quebrou o silêncio, baixa e firme. Edward prosperava no desespero. Gostava de manter os outros à beira do precipício, observando-os se agarrarem. Achava que isso o tornava poderoso. Mas, às vezes, quando você empurra muitos para perto da beira do precipício, um deles revida. Poirot inclinou a cabeça gravemente. Exatamente, madame. E é por isso que precisamos ter cuidado. Muitos aqui tinham motivos para temê-lo ou odiá-lo, mas o ódio por si só não prepara água com açúcar, nem para relógios, nem forja a mão de uma jovem. Isso exige cálculo. Célia, pálida, mas resoluta, ergueu o queixo. Se alguém falsificou meu nome, foi porque achou que eu seria a mais fácil de culpar.
Talvez porque eu fosse próxima da senhorita Cole. Talvez porque achasse que eu não me defenderia. Não me defenderia. Foi isso, disse Poirot suavemente, porque queriam ferir Lady Helena. Para sugerir que sua tutelada, sua proteção estava comprometida. Um golpe cruel direcionado não a você, mas ao coração dela. Lady Helena não se mexeu embora seus dedos apertassem a haste do copo. Rawdon murmurou algo indistinto e empurrou o prato para longe. A refeição terminou em silêncio, e depois Poirot pediu que se reunissem novamente na sala de estar. Lá, com a luz da lareira projetando longas sombras nas paredes, ele se posicionou junto à lareira, como se estivesse compondo um quadro. Estamos quase no fim da peça, disse ele. Mais um ato e a cortina vai cair. O esboço já está claro. Pense bem. Sir Edward recebe um bilhete, escrito pela mão de Célia. Mas não por Célia, instando-o a bater 2 vezes e vir sozinho. Ele acredita que o convite é genuíno. Às 2 horas, ouvem-se 2 batidas. Ele se levanta da mesa, esperando um visitante. Em vez disso, encontra outro. Leva um tiro. A pistola desaparece. O relógio é parado às 17 minutos, para criar um falso álibi para alguém que precisa provar que estava em outro lugar às 2. E a senhorita Cole, a mensageira, foge. Se culpada ou apavorada, ainda precisamos decidir. Ele deixou o olhar percorrer a sala. Rawdon franziu a testa. Kent permaneceu rígido. Lady Helena permaneceu inescrutável. Celia parecia esculpida em mármore e Grant permaneceu como uma sombra atrás de todos. A voz de Poirot suavizou-se. A chave é a psicologia. Quem entre vocês poderia brincar com a vaidade alheia, usar a fraqueza alheia e esconder a própria força até o momento decisivo? Foi ele quem matou Sir Edward Marchmont. Lyman se agitou inquieto. Mas quem? Não podemos segurá-los para sempre. Os homens estão cansados de guardar portas. Precisamos agir. O bigode de Poirot se contraiu. Sim, precisamos agir. Amanhã de manhã pedirei a todos que se reúnam novamente no escritório. A cena do crime. Lá apresentarei a vocês os pequenos detalhes, as contradições, os erros que revelam a mão por trás da falsificação, o açúcar, o relógio, a cana. E então, inspetor, o senhor terá o seu culpado. Houve um silêncio que o oprimia como um peso. Célia estremeceu levemente, e Lady Helena pousou a mão delicadamente em seu braço. Os olhos de Kent brilhavam com a energia inquieta de um homem encurralado pela multidão, enquanto Rawdon encarava o fogo como se o desafiasse a acusá-lo. Poirot alisou o bigode com muito cuidado e disse, quase levianamente, até lá, meus amigos, eu imploro, durmam, pois amanhã a verdade baterá 2 vezes nesta casa, e a segunda batida não será recusada. A noite pesava sobre a mansão Marchmont. Os corredores, embora iluminados pelas lâmpadas que Grant insistira em deixar acesas, pareciam se estender em sombras inquietantes. A família se dispersou relutantemente, cada um para seu quarto, cada um carregando o peso da suspeita. Poirot permaneceu no escritório por muito tempo depois que os outros já tinham ido embora. Pequeno e arrumado na poltrona de couro em frente à escrivaninha onde Sir Edward morrera. Sentava-se como se ouvisse o próprio silêncio, a cabeça inclinada, os dedos pressionados em uma torre. O tic-tac fraco do relógio do corredor chegava aos seus ouvidos, o único ritmo em uma casa que parecia ter parado de respirar. Por fim, levantou-se, examinou mais uma vez o mata-borrão com suas leves marcas, a saliência no tapete, os 2 copos. Inclinou-se sobre a lareira onde jazia a cinza mais escura, sem tocar, apenas observando, e então assentiu para si mesmo como se um pensamento há muito considerado tivesse se estabelecido. Silenciosamente, saiu do escritório e subiu a escada sul. No patamar, parou perto da barra giratória da escada e tocou-a levemente com a ponta do dedo. Seus olhos viajaram para o console, para o oval na poeira onde antes ficava o relógio de parede. Seus lábios se curvaram em um sorriso íntimo, e ele se virou satisfeito. O sono chegou mal à casa naquela noite. Célia ficou acordada, olhando para o teto, sua mente perseguindo cada sombra de culpa e medo. Lady Helena, embora aparentemente calma, estava sentada à penteadeira com uma carta meio escrita, depois dividida, depois escrita novamente, sua resolução oscilando entre a confissão e o silêncio. O Major Rawdon andava de um lado para o outro em seu quarto como um animal enjaulado,
resmungando a intervalos, batendo na lareira com o punho em explosões de energia frustrada. Lionel Kent, preciso mesmo na ansiedade, separou papéis em sua caixa laqueada repetidamente, alinhando os cantos, até que finalmente se sentou com a cabeça entre as mãos. E a senhorita Cole, vigiada por um policial no quarto ao lado, mexeu-se irregularmente, presa em um meio sono de palavras murmuradas. Apenas Poirot, imaculado mesmo na solidão, descansava em perfeita ordem, sua mala aberta ao lado da cama, seu bigode brilhando fracamente à luz do abajur, como se intocado pela escuridão. A manhã retornou com um céu pálido e frio. A voz de Grant convocou a família para o café da manhã, embora poucos tenham comido. Poirot entrou na sala de jantar com o ar de um maestro prestes a levantar a batuta para o movimento final. Recusou a comida, contentando-se com um café, e então anunciou sem drama, mas com absoluta certeza, que todos deveriam se reunir no escritório às 10 horas. A reunião final. O escritório, antes carregado de morte, agora parecia um palco. As cortinas estavam abertas, permitindo a entrada da pálida luz outonal que incidia sobre a escrivaninha de Sir Edward, ainda disposta como antes. As cadeiras estavam dispostas em semicírculo. Lady Helena entrou primeiro, alta, séria, cada passo preciso. Célia se agarrou a ela, com os olhos arregalados. Roden veio em seguida, ombros eretos. A expressão de um homem determinado a enfrentar qualquer tempestade que pudesse surgir. Kent seguiu imaculado como sempre, sua caixa laqueada no colo como um escudo. Grant ocupou seu lugar junto à porta, discreto, mas observador. O inspetor Leeming estava perto da lareira, com o caderno pronto, embora seu olhar estivesse fixo em Poirot, esperando. O próprio Poirot foi até o centro, entre a escrivaninha e a lareira. Curvou-se levemente. Senhoras e senhores, chegou a hora. Vivemos a confusão, o medo, o teatro das aparências. Agora precisamos nos despir dos disfarces. O assassino acreditou que poderia organizar o cenário com tanta habilidade que ninguém perceberia a falha. Mas infelizmente para ele se organizou bem demais. E é o excesso de ordem que o trai. Ele fez uma pausa, deixando as palavras se aprofundarem. Seus olhos se voltaram para o relógio parado sobre a lareira. 2h17. Deveríamos acreditar que essa era a hora da morte. No entanto, o Dr. Parris nos disse que Sir Edward morreu mais perto das 2. Por que parar o relógio? Para criar distância, para fornecer um álibi. Mas ao fazer isso, o assassino revelou que temia que as 2 horas o condenassem. Poirot foi até a bandeja com os copos. Um copo de conhaque, um de água com açúcar. Quem bebe água com açúcar? Não Sir Edward. Ele desprezava a fraqueza. Não era o visitante. Um homem que desejava parecer sociável, mas não ousava entorpecer o juízo com conhaque. Um homem de negócios exato, preciso, cauteloso. Monsieur Kent, esse é o seu hábito, não é? Kent enrijeceu-se, os lábios comprimidos numa linha fina. Poirot levantou a mão antes que o inspetor pudesse falar. Paciência. Ainda não acuso. Continuamos. Ele se inclinou sobre o tapete apontando para a cumeeira. Alguém sentou-se em frente a Sir Edward. A cadeira foi recolocada com cuidado, mas o carpete não foi endireitado. Um pequeno erro, mas erros importam. O visitante queria que a cena parecesse natural. Ele ignorou o detalhe. Sempre é o detalhe que me diz. Poirot aproximou-se da bengala no porta-guarda-chuvas. Levantou-a com dedos delicados. E isto? O cabo úmido de orvalho à ponta limpa. Não costumava andar, mas sim bater. Numa vidraça, talvez. 2 batidas, suaves o suficiente para não acordar a casa. Altas o suficiente para chamar. Quem pensaria em usá-la assim? Um soldado, talvez, acostumado a sinais? Ou um homem acostumado a disfarçar suas intenções? De novo, psicologia, sempre psicologia. A sala prendeu a respiração. Celia agarrou o braço de Lady Helena. Roden se remexeu inquieto. Os nós dos dedos de Kent ficaram brancos na caixa laqueada. O olhar de Poirot percorreu todos eles e depois voltou para a escrivaninha. E finalmente o bilhete, escrito pela mão de Celia, mas não por Celia. Uma falsificação perfeita demais, com a intenção de atrair Sir Edward, com a promessa de um encontro clandestino, para bajular sua vaidade, para lançar suspeitas sobre os inocentes. Quem faria isso? Quem teria motivo e frieza
para agredir uma criança e ferir outra. Esse é o cerne da questão. Poirot deixou o silêncio se prolongar até o lápis de Leeming parou sobre a página. Então disse baixinho, quase tristemente: "Este é o fim da nossa confusão. Agora vou lhes dizer quem matou Sir Edward Marchmont. Mas primeiro, darei a cada um de vocês a chance de falar, pois o culpado já sabe que o jogo acabou." Ele deu um passo para trás, cruzou as mãos e esperou. O relógio no corredor bateu 1/4 e seu badalar ecoou pelo silêncio. Todos os olhares se voltaram, naquele momento, não para Poirot, mas para um deles que não conseguia mais se esconder. O silêncio que se seguiu às palavras de Poirot foi mais pesado que o silêncio. Era expectativa, pavor e inevitabilidade, tudo misturado. Ninguém se moveu, embora o fogo crepitasse fracamente na lareira. Os olhos de Poirot, calmos mas afiados como uma lâmina, pousaram em cada rosto. E o peso daquele olhar forçava a verdade a se aproximar a cada segundo. Foi Lionel Kent quem se mexeu primeiro. Respirou fundo como se fosse falar. Depois apertou os lábios novamente. Sua caixa laqueada brilhava em seu joelho. Suas mãos pressionando a tampa, como se ela pudesse se abrir e traí-lo. Poirot o olhou fixamente. "Monsieur Kent", disse ele suavemente, "o senhor vive pela precisão. O senhor mede seus dias em minutos, seu trabalho em margens. Foi o senhor quem despejou água com açúcar no segundo copo, porque queria que Sir Edward pensasse que você compartilhava a bebida dele. Foi o senhor que temeu o relógio, temeu que as 2 horas o condenassem, e por isso o parou aos 17 minutos. Exato, sim, mas a psicologia o traiu. O senhor acreditava que a disposição poderia mascarar a intenção. No entanto, seu cuidado com a simetria tornou o padrão claro demais. Kent apertou o maxilar, mas não disse nada. Rawdon, meio que se levantando, latiu. "Então era ele", eu disse. "Sempre com seus documentos, suas garantias. O maldito truque da City." "Sente-se, Major", interrompeu Poirot suavemente. "Sua ânsia em condenar o outro não o justifica." Seu bigode se contraiu. "E o senhor também tem seus segredinhos." Rawdon corou intensamente e afundou-se para trás resmungando. Poirot voltou o olhar para Kent. "O bilhete, veja bem, é o cerne da questão. A letra de Célia foi imitada muito bem. Ela escreve com hesitação, com pausas. O falsificador escreveu com confiança. O senhor, monsieur, tem a letra de escrivão, o hábito de copiar assinaturas sem erros, escrever o nome dela, imitar seus traços. Isso estava dentro da sua habilidade. E o senhor a escolheu precisamente porque sua juventude e dependência a tornavam um bode expiatório fácil. Uma escolha cruel, mas calculada. A compostura de Kent cedeu pela primeira vez. Um músculo se contraiu em sua têmpora. Suas mãos agarraram a caixa como se fosse esmagá-la. "Você me acusa", disse ele por fim em voz baixa, "porque sou um homem de negócios, porque escrevo com capricho, porque não bebo conhaque. É uma casa construída sobre areia." Poirot inclinou a cabeça. "Ai, mas já tem mais. A bengala, o cabo molhado de orvalho, a ponta seca. Você atirou do suporte e bateu 2 vezes na janela do escritório. Não na porta. Ah, não, muito arriscado. Mas na janela onde Sir Edward, ouvindo seu próprio sinal, acreditaria que o visitante era discreto. 2 batidas, e seu próprio chamado retornou. E ele se levantou lisonjeado, desprevenido. Foi então que você o matou." A respiração de Kent ficou ofegante. O rosto de Lady Helena empalideceu, mas ela não se moveu. A mão de Célia apertou a dela. Rawdon inclinou-se para a frente, ávido por uma confissão. O inspetor Leeming deu um passo à frente, com os olhos fixos em Kent. A voz de Poirot suavizou-se, quase compassiva. "Você matou não apenas por ódio, mas por medo. Seu plano estava fracassando. Seus parceiros o pressionaram. Sir Edward o provocou com sua garantia. Ele gostava de manter os homens na beira do precipício, sim. Mas o senhor, monsieur, já estava à espreita. Você matou porque acreditou tolamente que sem ele o plano poderia ser escondido, adiado, recuperado. Você matou para ganhar tempo. E, no entanto, mesmo matando, você se revelou, pois se esforçou demais para organizar a cena. O relógio, o tapete, o ponteiro forjado, mon ami, estava tudo muito organizado. Só a mente de Lionel Kent poderia ter causado tamanha desordem. As palavras o atingiram como um martelo. Os ombros de Kent cederam, e por um longo momento ele não disse nada.
Então, lentamente, soltou a caixa e abriu as mãos. O senhor fala com inteligência, Monsieur Poirot. Inteligência demais. Mas que provas tem, além da sua psicologia? Um relógio parado, um copo açucarado, uma nota falsificada. Tudo isso são sombras. Não se pode enforcar um homem em sombras. A voz do inspetor Leeming era sombria. Talvez não. Mas as sombras ficam mais escuras quando o sol se move. Se Poirot diz que foi você, então encontraremos a substância em breve. Você vai responder por isso, Kent. O rosto de Kent endureceu, a máscara retornando, embora rachaduras agora aparecessem por baixo. Não confessarei o que não fiz. Sua voz era firme, mas a negação soava vazia. Poirot, imperturbável, aproximou-se com os olhos brilhantes. Confesse ou não, a verdade permanece. O senhor mexeu com o tempo, mas o tempo o expôs. Forjou a letra de uma criança, mas a inocência lhe sobreviveu. E bateu 2 vezes na vidraça, achando-se esperto, mas foi o som que o traiu. O assassino que bateu 2 vezes, monsieur, foi o senhor. Por um instante tudo ficou em silêncio. Então Lady Helena soltou um longo e trêmulo suspiro, como se tivesse prendido a respiração por horas. Célia chorou silenciosamente em sua mão. Rawdon murmurou uma maldição baixinho, meio triunfo, meio desgosto. Grant abaixou a cabeça. Leeming deu a ordem e os policiais avançaram. Kent não resistiu, embora seus olhos ardessem de fúria fria. Você acha que venceu, Poirot? Disse ele enquanto o prendiam. Mas o mundo está cheio de homens desesperados. Mate um, e outro estará à espreita no penhasco. A voz de Poirot era calma. Talvez, mas um homem desesperado a menos significa uma bala a menos na noite. Já chega. Kent foi levado embora. A porta se fechou atrás dele e o quarto respirou novamente. Poirot, impecavelmente limpo como sempre, limpou uma mancha do punho da camisa e se virou para Lady Helena. Madame, lamento sua tristeza. No entanto, a justiça foi feita ainda que imperfeitamente como toda justiça humana deve ser. Ela inclinou a cabeça, recuperando a compostura, embora seus olhos brilhassem. O senhor nos contou a verdade, Monsieur Poirot. É mais do que eu imaginava. Célia agarrou-se a ela sussurrando. Ele tentou me arruinar, me fazer sentir culpada. Você me salvou. O bigode de Poirot se contorceu em um sorriso fraco. Não fui eu, mademoiselle. Foi a sua inocência que a salvou. Eu apenas indiquei o caminho. Ele caminhou em direção à porta, seu pequeno corpo imaculado, seu passo preciso. Na soleira parou, olhando uma vez para o relógio parado sobre a lareira. É curioso, disse ele suavemente, como os homens pensam que podem controlar o tempo. Mas o tempo, meus amigos, sempre acerta no final. E com isso Hercule Poirot partiu, deixando a mansão Marchmont em silêncio e aos ecos de 2 batidas fatais que haviam traído um assassino. A casa, antes repleta de suspeitas, mergulhara em um silêncio inquietante. Após a remoção de Lionel Kent, não houve mais arrogância nem negações, apenas o leve choque de uma ferida finalmente aberta. Lady Helena cuidou de Célia, que se agarrou a seu braço como se temesse que o mundo a acusasse novamente se a soltasse. O Major Rawdon murmurou que precisava de ar e caminhou até o terraço, mas mesmo assim falou menos alto do que antes. Grant retornou às suas funções com a dignidade solene de um homem, que sabia que a ordem precisava ser restaurada para que a vida continuasse. Poirot, satisfeito, porém sério, aceitou uma pequena xícara de café na sala de estar antes de partir. O inspetor Leeming juntou-se a ele, com o caderno fechado, a tensão do caso aliviando-se dos ombros. Você tem um talento especial, Poirot, disse ele não sem admiração. Observei o rosto do homem enquanto você falava. Ele sabia que você havia preparado a armadilha exatamente para ele. Nunca vi um homem ficar tão quieto e ainda assim confessar sem dizer uma palavra. Poirot sorriu modestamente. A confissão, meu amigo, nem sempre está nas palavras. Está no tremor da mão, no silêncio que se instala rápido demais, na fúria que explode ao ser tocada. Mr. Kent confessou uma dúzia de vezes antes de negar uma. Foi o suficiente. Leeming suspirou. Mesmo assim, a cidade vai rugir quando a notícia se espalhar. Um escândalo, e a fortuna de Marchmont arruinada. Mas pelo menos o nome da garota está limpo. O nome da garota está limpo. Ah, Mademoiselle Célia, murmurou Poirot suavizando o olhar. Sim,
Ela foi testada cruelmente, mas vai se recuperar. Os jovens são resilientes. Aprendem que a verdade, mesmo quando adiada, é um escudo mais forte do que a inocência falsamente acusada. Ela vai crescer e se lembrar. Lady Helena entrou então composta, embora seu rosto carregasse uma sombra de pesar. Monsieur Poirot, disse ela, devo-lhe mais do que agradecimentos. O senhor poupou Célia de um fardo para a vida toda. O senhor me poupou do silêncio do desconhecimento. O senhor fez o que a lei por si só não conseguiria. Poirot inclinou a cabeça. Madame, é meu dever. Mas lembre-se, foi a vaidade de Sir Edward, seu prazer em pequenos sinais que o traiu finalmente. Ele ensinou o assassino a invocá-lo, e ao fazê-lo, assinou sua própria sentença de morte. É sempre a psicologia, nunca a bala que mata. Os lábios de Helena tremeram, mas ela se endireitou. Talvez isso seja justiça, à sua maneira. Eduardo vivia de orgulho. O orgulho o destruía. Poirot se levantou, ajeitando os punhos com a precisão de sempre. A justiça, madame, raramente é poética. No entanto, às vezes tem ares de poesia. No terraço, enquanto seu carro era preparado, Poirot parou para respirar o ar outonal. O pomar estendia-se ao longe, calmo agora, o vento sussurrando apenas para si mesmo. Ele se virou mais uma vez para a casa grande. Suas janelas solenes, seus segredos apagados. Célia apareceu em uma janela superior. Uma mão erguida em tímida despedida. Poirot ergueu o chapéu com um floreio, sorrindo como se para lhe assegurar que as sombras não podem permanecer para sempre. O inspetor Lymin juntou-se a ele na escada. Uma coisa ainda me incomoda, admitiu. O senhor disse que Kent bateu 2 vezes no vidro. E se Sir Edward tivesse duvidado? E se ele não tivesse se levantado? Os olhos de Poirot brilharam. Ah, mon cher, Sir Edward era um homem que nunca duvidava quando era bajulado. 2 batidas. Seu código pessoal. Ouvir isso era se sentir o mestre da peça. Ele se levantou porque não conseguia imaginar um teatro em que não fosse a estrela. Essa foi a sua ruína. Com isso, Poirot acomodou-se no carro com a postura impecável e o chapéu no ângulo exato. Assim que o motor ligou, ele alisou o bigode e murmurou meio que para si mesmo. O assassino que bateu 2 vezes bateu também no próprio destino. Pois a vaidade, meus amigos, é uma porta que, uma vez aberta, não pode ser fechada. O carro desceu a estrada de cascalho, a mansão encolhendo para trás, deixando em seu eco tristeza e alívio. A ordem outrora perturbada fora restaurada. E Hercule Poirot, satisfeito por suas pequenas células cinzentas terem triunfado mais uma vez, partiu com a serenidade de um homem que havia resolvido o mais desordenado dos quebra-cabeças humanos.